Olá, eu sou a Bruna Lemela, sou uma mulher branca, com cabelo liso, escuro, meus olhos também são escuros e eu tô vestindo uma blusa branca. Eu sou a produtora e entrevistadora do projeto Por Trás das Cortinas, que é um projeto que foi apoiado pela PNAB de 2024 da cidade de Santos. E nós chegamos, enfim, no último episódio e na última entrevista, que será com o Joas Campos, que é um ator, cantor, compositor, manipulador de bonecos e ator formado pela Escola de Artes Dramáticas da USP. Ele é um homem pardo, com cabelo grisalho, uma barba longa grisalha, olhos escuros e ele está vestindo uma camisa preta e um colar indígena. Olá, Joas! Muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Joas, eu queria começar perguntando como que você chegou ao teatro e onde que você começou a trabalhar com música. Eu sou de Vitória, Espírito Santo, né? Nascido e criado. E meu pai já trabalhava com música, né? Meu pai era chefe da Folia de Reis, né? Que é uma das funções assim que carrega a Folia de Reis. E quando eu nasci, ele tinha largado a Folia de Reis porque ele se converteu numa igreja. Só que para não parar a música, ele criou um grupo com 4 homens cantores. Então ele ensaiava comigo no colo. É um quarteto, né? Ensaiava comigo no colo e com 5 anos eu já cantava. Então eu saía para representar a igreja em eventos grandes, festivais, porque eu era uma criança que cantava muito, né, na época. E aí, meu irmão me levou para o teatro. Ele falou, vai, eu não queria fazer teatro. Ele falou assim, vai, vamos para o teatro, porque no teatro você pode cantar também e tal. Aí eu fui. E aí eu tive o contato com o teatro, né, a música e o teatro nesse lugar. E eu vi a comunicação, né, que é você construir uma história, construir uma atmosfera musical aqui e a reação do público. Então, eu começo aí. Eu entro no teatro a partir da música, levado por uma pessoa, e aí venho para São Paulo. Aquilo mexe tanto comigo que eu venho para São Paulo com 17 anos para estudar teatro. Então, a música foi ficando guardadinha, só que aí, numa peça que chama Vereda da Salvação, dirigido pelo Sérgio Ferrara, que era a minha formação na Escola de Arte Dramática na USP, não, tinha várias músicas no texto que não tinham melodias, só tinham escritas, né? O poema, a letra. E aí eu comecei a fazer aí. Ele falou, Joas, como que a gente faz? Eu falei, não, vamos resolver. Eu componho e coloco melodia. Eu fui colocando melodias. Pra você ter uma ideia, a peça ela foi tão forte, assim, a questão musical dentro da Vereda da Salvação, que a gente acabou ganhando um prêmio da Abril, ainda na escola. Né? Então a música eu começo a compor para o teatro aí, nesse lugar. Quando eu estou na EAD, que precisa de uma pessoa que coloque melodia nas letras, não tem ninguém, né? E aí isso já toma uma proporção que vai trazendo teatro, música na minha vida. Eu não saí nunca mais disso. Então a composição para mim é uma criação de atmosfera para contar a história, né? Então aí eu começo. Quem que foi a sua grande inspiração na sua carreira? No início da minha carreira, uma grande inspiração para mim foi uma atriz chamada Cristina Pereira. Eu lembro que lá em Vitória, eu estava em Vitória, assim que eu comecei a fazer teatro amador, eu vi uma entrevista, né, dessa atriz. E ela falava da Escola de Arte Dramática. E por isso eu vim para São Paulo com 17 para fazer a Escola de Arte Dramática que ela falou, né? E aí acabou acontecendo para mim isso, né? Joas, como que nasce a trilha de um espetáculo para você? A trilha do espetáculo nasce a partir da necessidade de contar a história de uma forma sonora. Então, por exemplo, no caso da Operetinha, que é uma peça dirigida pela Sandra Corvelloni, a toda aquela história, eu peguei a essência da história e eu ia tirando trechos e colocando, separava, né, um trecho dessa cena e colocava no papel, escrito. Um trecho daquela outra cena e colocava escrito. Depois eu ia colocando a melodia, sacando a personalidade de cada personagem, né? O que ele tinha de essência, de gênese. E aí você vai criando essa cama sonora para chegar numa palavra cantada, né? Porque, na verdade, a música no teatro nada mais é, no meu caso, né? É criar
uma sonoridade para aquelas palavras que seriam ditas, né? Então, eu lembro muito bem, assim, que quando a gente fez a Operetinha, uma das críticas mais legais que o Gibe, né, Gibe Carneiro fez, ele falou o seguinte, ele falou assim, que a história é cantada, conta, tanto quanto falada. Então, para mim, isso é muito importante. Então, eu observo a atmosfera e as características de cada personagem para construir, né, os temas, né? Assim como a melodia. Assim como a melodia. Então, mas vem primeiro, às vezes vem primeiro a melodia, eu crio uma sequência sonora, né? Uma harmonia, né? Para aquela história, para aquela letra, e depois eu vou encaixando e vou modificando de acordo com a necessidade, né? De ritmo, de sonoridade, enfim. Aí vou acrescentando coisas a partir da sacação que eu vou tendo, né? Da atmosfera. E qual que é o papel da música numa construção teatral? A música é fundamental. A Miriam Muniz, eu trabalhei com a Miriam Muniz 1 ano. Eu fiz um Brecht com a Miriam Muniz, uma grande atriz, né? E ela falava o seguinte, que a música é a arte suprema, porque todas as outras artes necessitam dela. Então, a dança, o cinema, o teatro, enfim, tudo precisa dessa atmosfera, desse lugar que traz a emoção, né? Então, a música, para mim, ela é fundamental porque, como a Miriam mesmo falava, é a arte suprema. Todas as outras precisam dela. Quando eu crio uma música, eu crio ela pensando em movimentos, né? Então, ela começa com um movimento, ela é como se fosse um gráfico, né? Uma partitura, né? Então, para ela ter ápices, você não pode ter ela tem que ter um ponto de repetição onde fixa na cabeça, isso que a gente chama de música chiclete, né? Então, toda vez que eu componho, eu sempre penso, vou contar, no caso do Macunaíma, do filme, né? Quando eu construí a história Forma de Bicho, a música Forma de Bicho, eu fiz o quê? Eu peguei a história, a essência da história do que é Macunaíma, que é totalmente diferente o Macunaíma para os indígenas do que o Macunaíma, né, que o Mário de Andrade criou. Né? Então, para os indígenas é um espírito da mata. Então, quando eu fui criando, eu peguei a historinha para contar quem ele era e o poder dele de transformação. E aí, as repetições. Tem um lugar que fica repetindo, que gruda na cabeça. Então, você acaba ouvindo a letra, né? Então, o texto, né? Então, é um texto musicado, na verdade, né? Quando que você entende quando uma música deve aparecer em primeiro plano numa peça ou quando ela pode ficar em segundo plano? É pelo movimento do próprio texto, né? Da própria dramaturgia. Então, quando você lê um conto, quando você lê uma história, você entende quais são os movimentos daquela história que você pode encaixar. Porque até mesmo assim, eu vejo muitas vezes peças, espetáculos ou filmes que tem uma música que é o tempo inteiro e fica mântrico, não é bom. Então a música, para ter impacto, ela tem que entrar no momento certo, no lugar certo, do jeito certo, né? Então eu penso muito na sonoridade, que a gente chama de paisagem sonora. Tem um grande criador aí, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele chama isso de paisagem sonora. A paisagem sonora é a ambientação desse lugar para que aquele texto seja dito dentro desse lugar onde você sinta, né? Então você não pode ficar o tempo inteiro com uma música repetitiva, ela tem que entrar pontualmente. Então, lendo o texto, você vai descobrindo quais são os lugares que encaixa. Às vezes é só uma sonoridade, uma cama sonora, né? Um vocalize, às vezes não, às vezes entra a letra, contando também a história. Né? O Brecht, por exemplo, o Kurt Weill compunha as músicas para os espetáculos de Brecht. Então as músicas elas têm um tom narrativo, né? Todas as músicas, no geral, assim, têm um tom narrativo. Então o tom narrativo é substituir a fala pelo canto, mas tem que ter a mesma densidade. Então você tem que ficar ouvindo, né? Então tem esses mestres também que eu busquei na minha vida, encontrei, né, no teatro e fui entendendo muita coisa assim, a partir de referências como Kurt Weill, Brecht, Chico Buarque, né? Que é um grande compositor de teatro, assim, que fez muitas coisas lindas, né? E Joas, você acha mais fácil criar quando você está dentro da peça ou quando você está trabalhando na peça só como compositor e você assiste a peça toda de fora, como público? Para mim, eu acho que é a mesma, a intensidade é a mesma, assim. Quando eu estou dentro, eu compreendo ainda mais. Quando eu não estou, eu fico ali
buscando, vendo, para poder achar esses lugares. Mas o texto geralmente é uma referência, né? Porque o texto ele já te dá o começo, o meio e o fim do que vai acontecer. Aí você vai sentindo como colocar, né? Em que lugares colocar. Então, para mim, é indiferente, assim. Participando, claro, é mais intenso, mas é mais difícil também, eu acho. Então, eu acho mais fácil quando eu não tô na peça. E dentro do processo da criação, quais que são as principais pessoas que você troca? Com o diretor, com o ator, como que funciona? O ator, o diretor, porque o diretor dá muito, da Sandra, por exemplo, no caso da Operetinha, eu ia mandando coisas para ela e ela ia me dando feedback, né? E eu sempre trabalho com uma outra pessoa comigo também, né? No caso da Operetinha foi o Giovanni Martins, né? Então, às vezes ele achava uma sonoridade, eu falava assim, olha, Giovanni, eu não quero essa sonoridade aqui, ela já tá feita naquela outra música, então eu quero uma harmonia diferente, então a gente fica buscando sonoridades diferentes para construir climas, né? Então eu tenho sempre alguém também próximo a mim, eu sempre convido alguém que eu confio, que eu acredito, e trabalha junto comigo para isso, porque eu acho que sozinho, assim, eu sou inseguro sozinho. Eu prefiro ter sempre alguém que esteja ao meu lado construindo comigo para entender, para ela entender também, né? Que a gente, junto, a gente consegue dar mais sustância para isso, né? E você se lembra de algum momento específico, quando você estava trocando com a equipe e que te fez mudar completamente o rumo da trilha do que você estava criando? Sim, eu fiz um espetáculo em 2018, chamava Tatianices, em homenagem a Tatiana Belink. E quem escreveu o texto foi o Marcelo Airobes. Então, ele me pediu uma música. Ele falou, Joas, eu tenho uma despedida da mãe da Tatiana, que ela é uma história real, né, contada pela própria Tatiana Belink, e na Rússia, quando entrou em guerra ali, eles queriam fugir dali, queriam vir para o Brasil, e numa noite ela na janela, ela fala como se fosse um poema. Ela fala assim: eu quero um mundo melhor para mim e para você. Aí eu compus essa música que chama A Luz da Lua. Né? A luz da lua eu me ponho na janela, olhando o céu cheio de estrelas tão brilhantes. Eu vou ficar olhando o céu azul até o sol nascer. E quando o dia amanhecer, eu vou. Ela fala que vai renascer para um mundo melhor para ela, para todo mundo. Então ele me pediu isso e ele queria que a música fosse em inglês e eu não manjo nada de inglês. Então eu chamei uma pessoa, a Rita, e ela fez para mim a tradução toda para o inglês. Ela é cantada no espetáculo em inglês. Então foi um insight muito grande quando eu visualizei essa imagem, né, de uma pessoa se despedindo de um país, indo embora com uma criança para um outro país que não tinha nada a ver com o país dela, inclusive língua, né? E essa para mim foi uma das músicas mais marcantes para mim, assim, porque ela tem a essência mesmo, assim, na sonoridade, na melodia de uma despedida, né? E de um lugar, assim, que você está olhando e ama, tá naquele lugar e precisa ir embora dali por causa da guerra, né? Então acho que é uma das mais marcantes, assim, para mim. Qual que você acha que é a maior dificuldade da criação da trilha numa peça teatral? Eu acho que a maior dificuldade é entender mesmo a atmosfera. Depois que eu entendo a atmosfera, eu sou muito rápido na construção. Até mesmo porque, como eu comecei muito criança, né, cantar muito criança, então com 5 anos, em eventos, o maestro dava o tom, eu entrava com aquela roupinha, palitozinho, assim, desse tamanho e tal. Eu acho que com meu pai eu entendi a sonoridade, e com meu pai eu entendi uma outra coisa. Meu pai era semi-analfabeto, mas tocava todos os instrumentos. Qualquer instrumento que ele pegasse, ele tocava. Eu herdei isso dele. Eu tenho uma grande gratidão assim pelo meu pai, porque todos os instrumentos que eu quero tocar, eu toco, porque eu estudo e toco. Então, por exemplo, às vezes eu componho no com cavaquinho. Muitas músicas da Operetinha, por exemplo, eu compus com cavaquinho. Eu toco viola caipira também. Então eu pego a viola caipira, porque é diferente. O acorde, um acorde no cavaquinho ré é diferente de um acorde na viola, é diferente de um acorde no violão. Então, às vezes eu pego a viola para compor uma atmosfera, se é uma peça que ela é mais terra, eu penso sempre nisso, né? Se é mais ar, se é mais água, se é mais vento, né? Às vezes cada peça tem
a gente tem essa sensação, né, de que tem que ser terra, né, quando está falando de uma coisa bruta, tal. Então a viola ajuda muito. Então eu componho com instrumentos diferentes para criar atmosferas diferentes, né? Eu venço a minha dificuldade, às vezes, compondo com os instrumentos. Os instrumentos me ajudam muito porque as sonoridades são diferentes, né? E você acredita que limitações orçamentárias interferem num processo de criação? Elas interferem bastante, sim, porque às vezes você precisa de uma equipe maior para trabalhar, né? Porque às vezes a música, você cria ela e ela só é um esboço, né? E você quer aprofundar, então você precisa de mais pessoas. Às vezes você quer sopro. Eu não toco sopro, por exemplo, né? Para mim as cordas são mais fáceis. Mas, por exemplo, você quer sopro, você quer outros tipos de sonoridades que você não pode montar essa equipe. Então você tem que reduzir. No caso mesmo da Operetinha do Sapato Falador, né? Eu fiz o quê ali? Montei uma bandinha com pessoas que nem tocavam, né? E que acabou ficando lindo, né? Então, pelas limitações. Porque, por exemplo, a peça ela pode ser maior, ela pode ser mais densa, ela pode ser mais forte, mas aí você tem que resumir, né? Você criar um jeito de fazê-la com menos instrumentos, com menos sonoridades. Então é sempre, né? Os orçamentos são sempre difíceis. Você se lembra de alguma trilha sua que teve uma reação inesperada do público? Sim, eu compus em 2011 para um espetáculo que chama, do Ariano Suassuna, que chama O Casamento Suspeitoso, que a gente fazia esse espetáculo no SESI. Ficamos quase um ano fazendo. E tinha uma música que eu fiz que chama Turbilhão, que ela fala, era um tema romântico, que eu fazia a peça como ator também, no caso, né? E era a abertura da peça. Essa peça, ela conta de um amor, né? Porque a peça, a própria O Casamento Suspeitoso é uma peça, é uma comédia trágica, né? Porque vai uma mulher lá sequestrar os bens de um homem que é ingênuo. Então, essa música, ela é a abertura do espetáculo. Então, eu lembro de um casal que os dois têm, eu não sei que tipo de problema eles têm, deficiência, eu não sei se eles são autistas, não sei o que são. Eles tiveram uma catarse, assim, quando ouviram essa música, e sempre me esperavam, quando eu saía do SESI, do camarim, que a gente descia para desarrumar e tal, eles estavam sempre me esperando e falavam, quando você vai gravar? Quando você vai gravar? E hoje, por exemplo, eles vão ver todos os meus espetáculos. É a Marisa e o irmão dela. Então eles entraram numa catarse gigantesca, assim, porque a música tocou profundamente ele. Para mim aquilo foi lindo, né? Então até hoje eles falam, você não vai gravar? Acho que essa música, Turbilhão, é uma das mais, assim, que eu tive essa sensação, né, com o público. Joas, qual que é a importância do teatro e da música no teatro contemporâneo num momento extremamente audiovisual que a gente vive? Eu acho que a música é essencial. Sem a música não dá para fazer. Para mim, repetindo isso que a Miriam disse, como uma arte suprema, a música, a importância dela é que ela tem uma capacidade de chegar em você mesmo que você não compreenda uma palavra, né? Eu lembro de um descrito do livro Portas Abertas, do Peter Brook, que o Osho fala o seguinte, ele fala que quando o Peter Brook saiu das grandes óperas, das grandes produções e começou a fazer o tapete, né, que ele colocava o tapete, tudo se resumia ao tapete. Então, a encenação era feita num tapete sem grandes efeitos, aquelas coisas todas. E eu lembro que tem uma passagem do livro que ele fala que eles estavam na África. Eles foram apresentar, porque eles estavam pesquisando como fazer esse novo teatro que ele queria. E eu lembro que ele contando a história, eles montaram o tapete, estavam encenando, mas eles estavam na África. E uma música linda surgiu, assim, num lugar próximo onde eles estavam, e todas as pessoas que estavam ali olhando o teatro foram levadas para lá. Então, e ele cita esse exemplo, né? Ele cita que foi uma reflexão muito grande para ele isso, a força que a música tem. Então, para mim, a música é essencial e não existe, não dá para a gente fazer. Dá para fazer, claro, sem música, né, se é a proposta, mas a música ela tem um ponto, né, de chegar no coração de uma forma muito forte. Ela, para mim, é essencial. E o que você acha que a música revela no teatro do que não cabe nas palavras?
Eu acho que ela revela, para mim, a pulsação. Ela revela, ela é ar, né? Para mim a música é ar, é muito ar, né? Às vezes é terra também, mas ela tem essa capacidade da respiração. No próprio teatro, eu aprendi com a música a ser ator. Porque eu aprendi pela respiração, você tem que respirar. Quando você está cantando, você tem um trecho que você canta, se nesse lugar você não respirar, você não consegue chegar até o fim. Então a música foi me ensinando a construir, inclusive, corpo, construir palavras, construir timbres, né? Porque a música é essencial para você falar de um jeito diferente, você tem que saber. No canto, por exemplo, né? Eu fiz muito coral quando era criança, você tem que colocar a voz de cabeça, voz aqui atrás, né? A voz de nariz para fazer um personagem mais rústico, né? Então a música me ensinou isso. Então eu acho que ela é essencial em todos os sentidos porque ela tem uma capacidade de te mostrar literalmente que você precisa respirar, o lugar que você precisa colocar da cabeça. Então você vai entendendo isso cantando, né? Então quando você vai atuar, quando você faz isso atuando e sabe que com a música jogando para lá, né? Você consegue um timbre diferente do timbre da frente ou do timbre de baixo, né? Então, do diafragma. Então, eu acho que ela é essencial. Ela toca e ela tem um poder de trazer o público para dentro. Às vezes você está falando um texto e tal, é importante, você está interpretando bem, mas quando começa a vir uma cama sonora, o público para, olha e sente, sabe? Então o casamento dela com a palavra é perfeito. Você acredita que a música é um grande agente de transformação social? Acredito. Acredito mesmo porque hoje, por exemplo, no Brasil, assim, citando o exemplo do Brasil, por ser brasileiro, né, eu vejo assim, muitas comunidades que hoje conseguem, com a chegada da internet, possibilitou ainda mais, por exemplo, porque antigamente tinha as gravadoras, então você não conseguia levar para um público grande. Então hoje, por exemplo, as comunidades todas, você vai no Heliópolis, você vai em qualquer, se você sai do centro e vai em qualquer lugar, você vê as manifestações musicais. Então eu respeito todas, o funk, o forró, qualquer uma eu respeito, porque tudo é expressão de um povo, né? É uma forma de você colocar para fora uma angústia sua, é uma forma de você colocar para fora uma poesia, um trauma, né? Então, para mim, ela tem, com certeza, uma importância gigantesca e uma força gigantesca. E qual que é o seu último recado para quem está assistindo a entrevista? Eu indico eles aprenderem algum instrumento, porque o instrumento já vai te levando. Porque para você compor, né, você tem que compreender, como eu te falei, você tem que compreender a atmosfera e tem que compreender a poesia, porque a letra, para mim, nada mais é que uma poesia, né? Então você tem que escrever ela de uma forma interessante, você sabendo tocar, você vai encaixando aqui, encaixando ali. Ah, não, essa sonoridade não é legal, o ré aqui não é legal, o fá com ré, com sol, enfim. Eu aconselho as pessoas primeiro aprenderem, né, a cantar, aprenderem a tocar, porque para mim o que me facilitou na composição, como eu falei, foi aprender a tocar vários instrumentos. Eu não sou um bom tocador, eu sempre falo, quando eu faço show, eu toco raramente alguma coisa assim, porque eu gosto de estar na frente, aqui perto, né, comunicando, porque eu acho que o olhar, quando você canta, você também interpreta, né? Então, por causa do teatro, tem essa vantagem, né? Você entende o que é interpretação. Mas eu acho que as pessoas que estão começando, aprender um instrumento e procurar alguém que tenha já uma experiência para ir te ensinando como encaixar a melodia na poesia, na rítmica, como construir, né? Enfim, eu acho que é isso, aprender instrumento e ter alguém próximo que já compõe, que vai te indicando caminhos, né? Eu indico que prestem atenção em cada palavra dita por cada artista, né, que está aqui falando, porque cada um tem uma experiência e é muito particular. Eu acho assim, a gente vive num mundo de julgamentos, né? As pessoas críticos, né? Os críticos vão assistir para falar, mas não se apeguem a nada disso, busquem o seu caminho e ouçam as experiências, né? As pessoas mais velhas. Eu estou com 56 anos, hoje eu tenho uma dimensão muito maior da minha vida artística, da minha carreira, do que eu tinha anteriormente. Antes eu compunha, eu sabia que estava bonito, não sei o que, mas hoje eu sei, o meu olhar é diferente, né?
depois que você envelhece fazendo uma coisa, você fica mais... tem uma palavra que eu não estou lembrando, mas você fica mais especialista nas coisas, né? Então eu digo assim, prestem atenção em quem já compõe. Nós temos Chico Buarque, nós temos Kurt Weill, nós temos muitas pessoas que compõem, né, para teatro. Chico Buarque é um exemplo, né, de transformar palavras, né, em melodias de peças incríveis, né? Então, é prestar atenção em cada artista que tem propostas, cada uma são diferentes, como Hermeto Pascoal é diferente do Chico César, como Chico César é diferente do Lenine, como Lenine é diferente do Chico Buarque. É prestar atenção como a pessoa compõe e o que ela fala, como ela encaixa, que eu acho que chega nos lugares mais maravilhosos do mundo. O ouvir, né? Para mim, eu sempre marquei isso, com os meus grandes mestres sempre falaram, um grande artista é aquele que ouve e aquele que vê. Né? Tatiana Belin que falava isso, que perguntavam para ela assim, qual é a sua inspiração para escrever? Aí ela falava, a inspiração é o ar que entra e sai, inspiração entra e sai, mas a vontade de escrever é olhar, né? Então, tem uma música que eu fiz até pro Tatianice que chama A inspiração vem do ar, que entra e sai do corpo assim, mas a vontade de escrever vem das coisas que o ouvido ouviu, que o olho vê, das coisas que acontecem todo dia por aí. O cotidiano é muito rico, é só prestar atenção. Se você vê um gato correr atrás de um cachorro, é só chegar em casa e contar. Escrever é contar por escrito o que se viu por aí. Muito obrigada, Joas, por esse final maravilhoso da sua entrevista e muito obrigada pelo seu tempo também. Bom, e com essa entrevista nós finalizamos o projeto Por Trás das Cortinas e eu queria agradecer a todas as pessoas que fizeram com que ele fosse possível e também a Lei Aldir Blanc. Muito obrigada.